E aí, pessoal, eu sou o professor Tupi e estou trazendo aqui para vocês o conteúdo de expressões numéricas, o básico do básico para aqueles que estão iniciando os estudos nesse assunto, tá? Vejam só, eu vou falar sobre a prioridade entre responder uma adição e uma subtração. Eu vou colocar um cálculo aqui para vocês, ó, bem simples, tá? Que seria 2 com mais 2 menos 1. Pessoal, entre a adição e a subtração não existe prioridade, tá? Tanto faz você responder um ou outro. Para início de história, pessoal, uma expressão numérica são cálculos envolvendo números, tá? Apenas números, nada de letras. Então, ó, eu tanto posso aqui ter uma adição primeiro do que a subtração, ou a subtração primeiro que a adição. Vou fazer das duas maneiras, tá? Para vocês, ó. Aqui eu vou colocar primeiro a adição. Eu tenho 2 com mais 2 resulta em 4. E a subtração eu deixei para depois, ó, menos 1, tá? Isso aqui fica igual a 4 menos 1, 3. Se ao invés de eu responder a adição for para a subtração, aqui, ó, vou repetir esse 2 aqui, ó. Vou fazer essa subtração aqui. 2 menos 1, 1. O resultado aqui, ó, como 2 é maior, fica positivo, tá? Então, 2 com mais 1, 3. Tanto a primeira resposta como a segunda estão corretas. Até porque, ó, dá o mesmo resultado. Os dois processos são iguais. Até mesmo, pessoal, se trocarem de posição, ó, colocar aqui, ó, subir mais um pouquinho a folha, tá? Pegar aqui. Se eu trocar de posição, tiver 2 menos 1 com mais 2. Mesmo assim, continua sendo o resultado 3, que dá. Se eu quiser fazer primeiro a subtração aqui, ó, 2 menos 1, 1, e o resultado ainda eu vou somar com 2, ó, tá? Aqui resulta em 3. Se eu quiser fazer a adição aqui primeiro, é isso que eu tenho que me preocupar. Deixa eu acender um pouquinho aqui o sinal de menos, ficou pequeno. O que é que acontece? Se eu for fazer essa adição aqui em vez dessa subtração, o que é que eu vou ter? O 2, tá? Aí o que é que acontece? Você não vai somar aqui 1 com mais 2. Aqui é menos 1, esse 1 é negativo. Menos 1 com mais 2 resulta em mais 1, tá? Então eu tenho, ó, se os sinais são opostos, eu vou subtrair o menor pelo menor, desculpem, o maior pelo menor, seria 2 menos 1, tá? Resulta em 1. Aí aqui, ó, 2 com mais 1, 3. Esses dois métodos aqui também, ó, estão corretos, tá bom? Vou falar agora, pessoal, ó, subir mais um pouquinho a folha. Falar para vocês a questão da multiplicação e da divisão, que muita gente confunde e, inclusive, pessoal, já vi livros cometendo esse erro, tá? Coloca aqui, ó, multiplicação e divisão. Olha o que é que acontece. Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Olha o que é que acontece. Entre a multiplicação e a divisão, também, teoricamente, não existe hierarquia, tá? Tanto faria fazer um ou outro. Mas existe sim uma hierarquia entre os dois, que é, ó, tem que ser respondido da esquerda para a direita. Quem vier na frente, nesse sentido, é que deve ser respondido. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, ó. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. 12
dividido por 3 multiplicado por 2. Vamos fazer das duas formas, tá? Vejam só, para vocês verem qual é a diferença. Eu tenho aqui a divisão e a multiplicação. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou dividir primeiro, que é o que a regra pede, tá? Da esquerda para a direita, o que vier na frente eu respondo. Aqui eu tenho divisão e multiplicação. Respondo primeiro a divisão. Não, da esquerda para a direita. Eu tenho 12 dividido por 3, 4. E o resultado eu vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Tá? Se entre a multiplicação e a divisão não tivesse hierarquia, daria a mesma resposta. Vamos ver se dá? Tenho 12. E eu vou primeiro multiplicar. 3 vezes 2, 6. E agora, efetuar a divisão. 12 por 6, 2. Perceberam que dá outro resultado? Então, entre a multiplicação e a divisão existe sim uma hierarquia que é da esquerda para a direita. E como eu falei, existem alguns livros até que falam que não existe hierarquia, mas existe. Esse segundo método aqui está errado. Esse aqui é que está o correto. Vocês podem até falar para mim, professor, já respondi cálculos em que tanto faz fazer um como o outro e a resposta dá o mesmo. Eu vou mostrar até um cálculo aqui para vocês. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Colocar 2. Subir um pouquinho a folha aqui. 2 que multiplica 30, que divide por 5. A regra que eu mostrei para vocês é o quê? Da esquerda para a direita, o que vier primeiro entre a divisão e a multiplicação, respondo primeiro, tá? Aqui eu tenho 2 vezes 30, 60. E o resultado eu vou dividir por 5. Tá? Então aqui, ó, 60 dividido por 5, 12. Mas se eu não quiser multiplicar, fazer logo a divisão, que é da maneira errada, tá? Aqui eu tenho 2 vezes, 2 que multiplica. Aqui eu tenho, ó, essa divisão, 30 dividido por 5, 6. Então aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Deu o mesmo resultado. Porque no outro de cima deu de resultados diferentes e nesse resultados iguais. Aqui é uma coincidência, tá, pessoal? Tá? Esse método aqui é o certo e esse método aqui é o errado. Tá? Aqui foi uma coincidência ter dado o mesmo resultado. Aí por isso que muita gente acha que esse método aqui também é válido, mas não é. Tá? Esse método aqui, ó, esse primeiro método é que é o correto. Por coincidência, em alguns casos, ocorre de obtermos o mesmo resultado. Mas entre a multiplicação e a divisão, primeiro respondo o que está à esquerda, tá bom? Eu vou pegar aqui outra folha para nós fazermos uma outra operação, tá? Maior. Mas primeiro eu vou colocar aqui para vocês, ó, outra hierarquia, que é o seguinte. Nós temos de um lado a multiplicação ou a divisão, que nós sabemos qual é a hierarquia dos dois, tá? Primeiro responde essa para poder responder a adição ou a subtração. Primeiro responde a multiplicação ou a divisão. Entre os dois aqui vier do lado esquerdo, tá? Da esquerda para a direita, quem vier primeiro, para poder responder a adição e a subtração. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho 2 somado com 3 que multiplica 5. Simples, simples. Primeiro eu respondo a multiplicação ou a divisão.
para poder fazer a adição ou subtração, tá? Aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. Quem é que eu respondo primeiro? A multiplicação. Vamos lá? Aqui, ó. O 2 somado 3 vezes 5, 15. Aí agora o resultado, agora aqui, nós vamos somar. 2 com mais 5, 17. Vamos fazer outra operação. Vou copiar aqui para vocês mais uma, para vermos essa questão aí da prioridade, tá? Bom. Eu tenho 3 somado com 15, que divide 5, que multiplica 3, que subtrai de 1. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, vá lá no meu Instagram. O meu Instagram é Matemática Jupi. E você pode tirar as dúvidas diretamente comigo através do direct, tá? E lá também, pessoal, eu coloco algumas questões com os vídeos mais curtos para vocês, beleza? Algumas dicas diárias para vocês interagirem comigo por lá também, tá bom? Pessoal, vejam só. Aqui eu tenho uma adição, aqui eu tenho uma divisão, uma multiplicação e uma subtração. Quem é que eu respondo primeiro? Entre as adições e subtrações, primeiro eu tenho que fazer a divisão ou a multiplicação. É isso aqui, ó. Então, esse aqui está fora por enquanto, esse aqui está fora por enquanto. Vamos para a divisão e multiplicação. Quem é que eu respondo primeiro? Da esquerda para a direita, eu respondo primeiro quem vier, tá? Aqui, ó, tenho a divisão, tá? E aqui a multiplicação. Primeiro aqui, ó, nós temos a divisão. Então, nós vamos responder primeiro a divisão. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês uma setinha, para dizer que eu estou respondendo, tá? Aqui eu tenho 3 com mais 15 dividido por 5, 3. E o resultado eu vou fazer o quê? Ó? Multiplicar por esse outro 3 aqui, ó, e subtrair 1. Agora nós temos quem? Na nossa expressão, nós temos uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Quem é que eu vou responder primeiro? Pela regra que eu disse a vocês, primeira, vou colocar aqui, ó. Eu vejo se tem uma multiplicação ou uma divisão para poder responder a adição ou subtração. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Uma multiplicação, uma adição e outra subtração. Primeiro eu vou fazer a multiplicação. Então fica do seguinte, ó. Vou colocar aqui. Esse 3, eu não vou resolver ele agora, com mais. O resultado aqui, ó. 3 vezes 3, 9. E aqui, subtração, menos 1. Tá? Continuando aqui, ó. Agora, como só temos uma adição e subtração, não existe hierarquia entre eles. Eu posso responder um primeiro para poder responder o outro, tá? Vou fazer aqui, ó, logo. 3. Vou fazer aqui de vermelhinho para vocês verem o que é que eu fiz. Vou colocar aqui, ó. 3 com mais 9. 12. Menos 1. E agora eu vou responder essa subtração. 12 menos 1, 11. Mas, professor, se eu quisesse responder primeiro a subtração, poderia ser da seguinte forma. Colocar aqui do lado, vocês entenderam? Poderia ser dessa forma ou da outra forma. Em vez de responder aqui essa adição, fosse a subtração. Aí aqui, ó, seria o 3 com mais 9 menos 1, 8. Aí aqui somando os dois, resulta em 11 também, tá? Tanto faz você fazer um como o outro. Só na divisão e multiplicação que nós temos que fazer da esquerda para a direita. E como eu falei, em alguns casos, é que
ocorre a coincidência de termos o mesmo resultado, tá? Mas não é certo de sempre ocorrer o mesmo resultado. Pessoal, se você gosta dos meus vídeos, curte aqui minhas ideias, minhas explicações, inscreva-se no canal, que é esse botão aqui vermelhinho que está logo abaixo do vídeo. Ou se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, comece a me seguir que eu mando muito conteúdo para vocês, quase que diariamente. Beleza, pessoal? Valeu!